10 e 11. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Glória a Deus. Vamos falar nesta noite sobre o tema vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Meus irmãos, todos nós enfrentamos tentações. Adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Às vezes, estou velho, está redondamente enganado. Você possui uma alma, você é servo de Deus, é servo de Deus, e isso já te coloca dentro desse circuito que é o da tentação, porque o diabo está em derredor, bramando o caminho como um leão, procurando a quem traga. Nós, como já disse, sofremos diferentes tipos de tentações. Sofremos tentações de desejos errados ou proibidos da palavra de Deus. Nós sofremos pressões por parte dos chamados amigos. E como tem uma influência na vida da gente essa coisa? Sofremos também tentações para duvidar da nossa fé. Ela é da fé de Deus. É da fé na palavra de Deus. Mas a boa notícia é que Deus nos dá condições de vencer a tentação. Estudando esse texto, nós vamos ver como que Jesus venceu. Ele é o padrão, ele é o exemplo. Então, se nós observarmos como foi que o Senhor enfrentou a tentação, nós podemos também vencer com a ajuda dele. O versículo 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É muito importante que nós estejamos no Espírito. É muito importante que nós estejamos fazendo a vontade de Deus quando a tentação chegar. Porque se estivermos fora da vontade de Deus, se estivermos sem a graça de Deus, se estarmos preparados, Jesus advertiu aos discípulos que eles orassem, que eles vigiassem, vigiassem e orassem, para que não entreis em tentação. Podemos fazer manter uma vida de obediência ao Senhor, de oração, de leitura da palavra, de jejum, para vencermos as tentações. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Poucos homens puderam fazer esse jejum.
jejuou 40 dias e 40 noites. No livro do Êxodo, no capítulo 34, no versículo 28, eu peço a ajuda de vocês, como outras vezes, para lermos os textos. Êxodo 34, 28. O primeiro nome na Bíblia que está escrito, na Ata das Escrituras, foi Moisés. Passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Jejum total. Já recebeu outra oportunidade. E a proporção das porções das Escrituras, o texto sagrado, não está aproveitando tanto o corpo também, as doutrinas. Jejum total. Porque tem um jejum que é fácil também. Você vai fazer um jejum muito prolongado, não é pecado beber água. Estou falando de jejum prolongado. Observe também que esses homens, eles tinham uma tarefa especial de se preparar para esse momento. Caso Moisés, todo mundo sabe, o Senhor chamou ele para poder tirar o povo de Israel do Egito. Não era uma tarefa fácil. Ele não tinha condição de ganhar com o povo do exército dele, do Egito. Então, tinha que confiar, ou aquele que estava liderando, tinha que estar realmente capacitado por Deus para realizar aquela tão grande tarefa de tirar o povo do Egito e levá-lo para Canaã. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 8. Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8. Observe, a Deus observa aí, com a força daquela com ele faz, ele jejou 40 dias e 40 noites. Beleza. E ainda foi para o contrário, ele subiu. Você já pensou? A gente fez um bom dia, fica sem força até de andar dentro de casa. Agora imagina 40 dias, 40 dias, ele lá, olha, subiu, caminhar. E no caso de Jesus, ele também jejuou 40 dias e 40 noites. Alguém disse que Jesus bebeu água. Agora eu acho que Jesus seria mais fraco que Moisés e do que ele. Estamos jejuando 40 dias e 40 noites sem beber, sem beber. O texto de Lucas diz que ele, naquele dia, não comeu nada. Aí alguém não vai beber. Eu reduzo dessa maneira, eu prefiro entender que Jesus, assim como Moisés, não comeu e nem bebeu, ele estava se preparando. Jesus já tinha dado início formalmente ao seu ministério quando ele se batizou. Depois do batismo, ele vai levar exatamente a se preparar espiritualmente para a grande tarefa, no início do seu ministério, já de uma maneira de se consagrando a Deus, se colocando totalmente na mão do Senhor e deixando o Espírito, a força, o poder da graça de Deus tomar o controle totalmente da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor maravilhoso. Mas como dizia, o diabo experimenta em 3 áreas. E a primeira está aqui. Quando ele acabou de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeiro tipo de tentação para Jesus foi a tentação das necessidades físicas. Nós não podemos colocar as necessidades físicas acima da vontade de Deus. Mas você pode dizer assim: mas pastor, quer dizer que eu não posso assim ter fome? Quando eu tiver fome, eu não devo comer. Não é isso que está sendo dizendo, você vai morrer. Como está dizendo que muitas vezes nós colocamos na necessidade física acima da vontade de Deus. Deixa eu colocar aqui, porque eu tenho colocado aqui. O diabo, ele não estava duvidando que Jesus era filho de Deus, porque ele sabia, ele sabe que Jesus é o filho de Deus. Muitas ocasiões, quando Jesus foi expulsar o demônio do demoniado daquela região, o diabo disse: que temos nós, o demônio disse: que temos nós contigo? Viéssemos atormentar o teu. Observe, ele conhece, ele é muito conhecido, o diabo conhece Jesus. Ele está dizendo: sim, mas eu estou na luz, se tu és o demônio, sabe, ele conhece. Agora ele queria colocar Jesus para operar, demonstrar que ele era filho de Deus, fora da vontade de Deus, em seu tempo de Deus. Ele queria que Jesus provasse o seu poder e a sua glória de forma errada, de forma errada. Muitas vezes nós somos tentados dessa forma. Agora, observe bem, quando se fala a respeito de tentações físicas, não quer dizer somente que é sobre pão, sobre alimento, sobre coisa física. E muitas vezes é. Eu já conheci pessoas que deixaram de servir ao Senhor e começaram a passar uma prova de necessidade de alimento, e alguém ofereceu a ele, ou aquele casal, uma feira, uma cesta básica, e ele chegou à conclusão: eu não ia querer esse nascimento, porque alguém tinha dado de fora uma cesta básica para ele, como é que ele não ajudou. Aquela cesta básica, certamente, ela não veio de Deus. Já saiu daquela pessoa, colocava as necessidades materiais acima da vontade de Deus. Alguém pode dizer: mas pastor, tem casos que é mais, a igreja não ajuda. Se você ficar calado, se você não disser nada, só se tiver nada, usar alguém. Se você não conversar, a Bíblia diz que nós devemos compartilhar das nossas necessidades aos santos. É bom notar que lá no primeiro trajeto, lá no Jardim do Éden, Adão caiu, Eva caiu, não foi por uma
por isso e crescer e multiplicar. Eu não vejo outra maneira da raça humana crescer e multiplicar a não ser pela elevação sexual, que nunca foi pecado. Não foi. Ele é só um símbolo, foi eles pecaram, porque fizeram sexo. Ele casou, ele volta a se multiplicar, crescer e multiplicar na terra. E houve uma prova realmente simples, mas ela demonstraria a obediência, a submissão de Adão às ordens de Deus. Aqui Jesus vai contestar ao diabo. O povo de Israel, uma vez, disse que estava fastioso do pão vivo. Que era o pão vivo? Maná da poder. E disse que morria na palavra. E outra, e Deus castigou isso toda vez. Outra ocasião, os santos carne. E foram duramente castigados. E por causa dessas revoltas, muitos ficaram pelo caminho e os filhos tinham que seguir para Canaã. Ou não vamos esquecer também de Esaú. E quando chegou com fome, o Senhor já comprado lentilha. E lá, nessa lentilha, Jacó, o vendeu direito de primogenitura, vendeu direito de primogenitura, literalmente, foi um prato de comida. Embora a tentação que o diabo leva no lado físico é somente a alimento, mas tem um exemplo da Bíblia, que é preciso termos cuidado com as tentações que o diabo nos leva no lado das necessidades físicas. Mas Jesus, ouvindo essa proposta do diabo, ele respondeu: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca dele. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus queria dizer? Queria dizer que a necessidade de alimentar a alma com a palavra de Deus é muito maior do que a de alimentar o corpo com o pão físico. E muito menos ainda para provar o poder maravilhado se Jesus tinha consciência de que ele era filho de Deus. Eu quero dizer, você tem uma filiação meio direta de Deus, então faça isso melhor. Prova agora para você. Você está com fome aí, faça isso. Era fazer algo para demonstrar o diabo que era filho de Deus de maneira errada. A tentação da verdade ela não é pecado. E o diabo também tem que andar com os crentes, porque veio a tentação. Ele não entendeu que era tentação. Tentação se torna pecado quando você cai. Tentação se torna pecado quando você não vigia. Tentação se torna pecado quando você não resiste ao diabo. Mas se veio a tentação, você resistiu, você se manteve firme na sua fé, você não está em pecado. Você está simplesmente sendo tentado. E sendo tentado, não ceda, porque ceder é pecado. Se você concordar com o pensamento que o diabo está lançando na sua vida, aí você está pecado. Mas é rejeito
nas nossas necessidades, mas nunca devemos colocar nossas necessidades acima da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo de número 4. Vamos ler aqui. Ele, porém, respondendo, disse: então, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Observa bem, o diabo agora ele utiliza a palavra para tentar a Jesus. Nós precisamos dar essa explicação, porque muitas vezes nós somos tentados nesse aspecto, que é provar para os outros, ou demonstrar para os outros, ou querer ser reconhecido pelos outros. Quando eu vejo uma pessoa cobrando reconhecimento, eu fico um pouco triste. Porque o inimigo ele trabalha nessa área. Você vê uma pessoa reclamando, não é vídeo, eu não sou ninguém, eu não sou nada mesmo, eu não sou isso, eu sou aquilo outro. Está cobrando atenção, reconhecimento. E o que o diabo queria fazer com Jesus foi exatamente isso: cobrar o reconhecimento de que ele era filho de Deus, e que também, fazendo aquilo, se ele fosse pular lá no pináculo do templo, ele ia chamar a atenção da notícia se espalhar, ia correr, ia chegar a muito longe. Um homem pulou no pináculo do templo, que coisa magnífica, os olhos vieram para ele. Os estudiosos dizem que ele foi para a ala do templo, e a ala do norte é a ala sul. Ele foi para a ala onde está no destino dele, que é o vale Céu, o vale profundo, você vê a água. E em cima dessa parte ainda tem um mundo, ainda tem a ala onde as pessoas ficam. E ele pulando de lá, ele altura enorme. Só o lugar mais alto do templo, você pode ser enorme, é 55 metros de altura. Vocês imaginam, esse templo tem 30 metros de comprimento. Ele tem mais 25 metros, mais vamos dizer, a profundidade do lado Céu. É um negócio fora de sério. Chamaria a atenção os anjos a amparar a Jesus nos ares, mas ele não se mostra lá embaixo. Tem uma lenda que diz que o Senhor foi chamado Língua. Ele tentou voar, colocou umas asas nos braços e pulou. Pareceu que essa questão aqui em cima, no lugar alto. Mas como voa ali, era só uma lenda. Quem tenta uma coisa dessa, vai estar tentando fazer. Agora, irmãos, é bom lembrar: quem será possível Deus salvar e guardar em qualquer situação? Deus está obrigado a me livrar e me salvar em qualquer situação que eu me meter? Não.
Deus não é obrigado de maneira nenhuma a provar que eu sou filho dele, certo? Em situações causadas por mim mesmo. Se Jesus fosse obedecer o diabo, ele ia criar uma situação criada por ele próprio. Como você está no perigo, você não planejou, não foi você que quis, não foi nascer do seu desejo, não foi causada por você mesmo, até Deus pode se conmover com a misericórdia de Deus. Agora, quando eu entro no perigo, para provar uma coisa para alguém, quando eu faço alguma coisa para mostrar o poder de Deus de maneira errada, as consequências eu vou sofrer e depois eu não posso ficar reclamando, não. Porque foi eu que ensinei, foi eu que criei o problema. O que eu devo fazer é me humilhar diante de Deus, chorar, pedir perdão, misericórdia, para Deus perdoar a minha atitude errada, a minha decisão errada, para mostrar aos outros. Qualquer pessoa em bom senso não se queria para a área mais alta do Deus, para pular de lá, para mostrar que Deus vai com ele. Isso é tentar Deus. E tem muita gente que é assim. Eu já contei aqui o testemunho, eu estava ali com um rapaz, e a máquina estava passando na lixadeira para lapidar a lente, para lapidar dessa máquina. E a máquina me deu um choque tremendo. Olha, é com água, você trabalha ali com água. E o meu lado, cheio de fé, está ali. Cacau, você faz essa máquina de choque agora, está chacoalhando esse instrumento, está vazando aí. Se você não tem fé, não tem fé, você tiver fé, Deus vai trabalhar assim, não vai acontecer nada. Eu também já estou vendo que está no choque. Eu já me livrei do morrer dela agarrada agora. Aí eu vou trabalhar ela assim. Eu só não disse que vai trabalhar com você. Seria também uma maldade, né? Chamou ela assim, chegou ela e disse: vai correndo pouco, 220. 220 não vou agarrar. Aí eu tentava, eu sabia que era um perigo, não, que eu quero, eu vou agora. Quer dizer, sensacionalismo, impotência, e muita vez eu preciso deixar para algumas coisas vermelhas, que na verdade está tentando a Deus. E depois eu recebi as consequências. Porque Deus não é obrigado a você em situação que você mesmo criou. Quando a situação é trazida pelo diabo, quando a situação vem de uma tentação, mas você tem discernimento para saber que aquilo ali você não precisa se expor, morrer o risco. Glória seja dada no nome de Jesus para todos sempre. E aí o diabo diz para, ou melhor, o Senhor Jesus diz para o diabo: não, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Jesus, ele conhecia muito bem as Escrituras. Ele foi criado sobre ensinamentos lá no templo. Por isso que Jesus, assim, foi crescendo, ele aprendeu no templo. O que ele mais utilizava, pode ver nas suas respostas, era o Pentateuco, era o Torá. Ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras. Então, uma pessoa despreparada, Deuteronômio 6:16. Ele cita esse texto.
parecer embaçado. Faltou água. E quando faltou água, o povo começou a criticar, a murmurar de Deus e Moisés, dizer: está o Senhor conosco? Se Ele está conosco, por que Ele está deixando ele morrer no deserto? Deus mudou água, mas não se agradou daquela humilhação, daquela tentação. Mas ele está dizendo: se o Senhor quer que eu faça isso, tenha cuidado com essa coisa. Porque tem vezes que vai acontecer, está tentando a Deus. O povo precisava de água nessa hora. A maneira como eles pediram isso a Deus foi em forma de tentar a Deus. E Jesus disse essa mesma palavra: se não fosse de água, não vou tentar a Deus. Não. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu tenho convicção que eu sou. Eu não preciso de nada para provar ele está comigo e eu estou com ele. Eu sou filho de Deus. Às vezes essa tentação de querer provar: Senhor, faz algo através de mim, todo mundo vê, eu sou santo. Tenha cuidado com essa coisa. E se Deus quer provar, mostra. Agora não vai cumprir, não vai dar. Mas é sensacionalismo para poder ter glória e poder, não. Nunca Jesus fez isso. Deus, tudo que ele fez, até o primeiro milagre que ele fez com a parede, disse: filho, está faltando vinho, faça alguma coisa aí, você ainda não é chegado a minha hora. O que eu tenho que fazer, eu faço, não precisa ninguém impressionar, como diz assim. Não precisa ter muito cuidado com esse negócio, porque tem pregador aí, que não lê as escrituras, que não tem entendimento, vai ensinar, sabe o quê? Vai ensinar que você coloca o dedo na ponta da parede. Botar dedo na ponta da parede, vai ter coragem. Coragem, ou o senhor faz isso, ou eu faço isso. Ou o senhor faz aquilo, ou eu faço isso. Eu me desvio, eu faço aquilo. Deus está subordinado a você. Deus não está subordinado a nós, nós somos subordinados a Deus. Ele é meu grande, poderoso, é o Senhor, o Deus todo-poderoso. Meu Deus é ter Ele, colocar minha boca no pó, me humilhar, me misericórdia. Eu não estou no lugar de dar ordem, pintar aquilo que Deus deve fazer. Mas precisa ter cuidado. Louvado seja o nome de Jesus para Deus. Mas nós vamos para outro. Lucas, ele não coloca essa terceira tentação uma outra não. Ele coloca uma segunda. Mas se nós entendermos alguma coisa aqui, com relação a esse tema, se Deus, se Jesus disse para o diabo: sai, vai, certamente vai outro.
Louvado seja o nome do Senhor para todos. E o diabo faz a proposta: eu dou, se você prostrar no mim agora. Porque Jesus responde prontamente: vai, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele serve. Mas são duas coisas que nós temos que fazer aqui na terra: primeiro, adorar a Deus, e segundo, servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi muito inciso, e não somente responder à altura, como também expulsou ele da sua presença. Glória seja no nome de Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 17. Louvado seja o nome de Jesus. Todas as respostas que Jesus deu foram baseadas nas Escrituras. Eu não tenho nada, é só uma observação contra quem utiliza no futuro os verbos, mas eu gosto da expressão que Jesus diz assim: está escrito. Jesus diz assim: a Bíblia vai dizer isso, está escrito. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós encontramos nas Escrituras sempre a resposta para tudo que nós enfrentamos em termos de tentação. O texto de Deuteronômio capítulo 6, na sequência aqui, versículo de número 12 por diante: guarda-me, e que não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deixa eu citar por Jesus, na verdade, Deuteronômio 6, e versículo de número 13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, somente a Ele. Foi a citação que Jesus fez nas Escrituras para o diabo. Então, nesse momento, o que acontece? Se cumpre o desfecho de todo o projeto do diabo para derrubar Jesus. Ele pensava que Jesus era como Adão. Não, ele começou, vamos dizer assim, com uma armadilha. Primeiro, tocando nas necessidades físicas de Jesus. Depois ele foi para a questão da alma, a questão do sentimento, de vaidade, de outras coisas mais. O Senhor é orgulhoso, se sentir realmente aquela pessoa importante, fazer algo que chama a atenção e traz realmente a pessoa reconhecimento. E por último, ele foi para a área do Espírito, que a adoração é a questão do Espírito, a adoração é a questão do centro de comunhão com Deus, que é o nosso Espírito. Mas foi aí que Jesus deu a palavra final, com autoridade, mostrou que tinha autoridade
Primeiro, teria que sair do seu lar, da sua casa. Tinha que enfrentar os líderes religiosos da perseguição seu ódio contra ele, os governos rebeldes, mas não teve nenhuma dessas coisas que foi maior. A luta maior que o Senhor Jesus encontrou não foi contra pessoas, contra opiniões, não foi contra relacionamentos, mas sim contra as ordens espirituais da maldade que combater a sua missão. E ela sabia que Jesus ele ia cumprir a sua missão como Messias. O que ele queria fazer? Ele apresentou um projeto para Jesus realizar seu plano de governo como Messias de imediato, sem passar pelo sofrimento nem pela provação. E essa proposta é uma proposta muito tentadora, porque receber poder e glória sem passar por sofrimento e dor é uma proposta muito boa. É óbvio. É uma proposta de todo mundo. Olha, é o seguinte: você não vai precisar estudar, você não vai precisar passar noites acordado estudando para passar pelo concurso, você não vai precisar nem comprar livro, você vai me dar dando e eu garanto que aprovo você, sem sofrimento. Uma coisa. Sem esforço. Lá nessa casa que eu tenho, ela começou quando o professor de primeira patologia, ele pegou um livro de 232 páginas. Isso é a prova de você, vai ser um trabalho só desse livro. Você vai fazer um resumo dele, 232 páginas. Em brasileiro, só para quem deixando faltar 2 dias para entregar o trabalho do pastor. 2 dias. Aí o que eu fiz? Me deram a ideia aprendendo. Pessoas que estão passando vestibular, não, primeiro, e falei, você vai, você não está terminando, qual você quer tomar certo com a água, qual você quer ver, você não toca com a dele, vai lá já. E eu falei, só que eu não percebi que eu tive essa ideia, porque eu quase não cabelo. Aí veio só, entreguei o trabalho, mas antes de entregar para um amigo meu, ele disse, eu esqueci de fazer o trabalho. Eu perguntei se eu tinha feito, faltou um dia, me entrega. Eu não estou terminando, você terminar, entrega, eu tenho tempo para fazer, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer, mas me dá um tempo para eu entender o que eu vou fazer. Não sei se deu para eu simplesmente dei uma chefe, entreguei o professor. E quando eu entreguei o meu trabalho, o professor corrigiu, viu que o meu trabalho era o dele, deixando a chefe para o meu trabalho. Ele me chamou lá na secretaria do seminário. E ele era o primeiro e disse: o que é isso? O que é isso?
O diabo casa você vai passar poder e glória. Nós vamos fazer uma coisa, uma nada. Eu vou mostrar como é que nós vamos governar o mundo. E não precisa você para ser rei. Nem aqui em Israel, nem todo mundo passar por sofrimento. Você pode fazer isso sem passar pelo caminho do sofrimento. Agora, a condição é essa. Você tem que trabalhar. E esse glorificar e adorar. É o que Paulo diz. Sempre eu posso ser igual a Deus. Já o diabo sem ser Deus, eu posso ser Deus. Esse adorar um pouquinho. Às vezes acha que a pessoa tem que achar que tem que responder. Eu fico pensando assim, eu vejo firmando naquela alegria dele, naquela satisfação do caminho. Não posso chegar, se fosse assim, muito bom. Só ajudando o senhor a dar um chute aí na cara do diabo do problema. Pisa na cabeça dele, o cara resolveu o problema. Já deixou de passar, foi que passou, ele não voltou atrás. Foi até o fim. O conjunto de tentações para provar o início do ministério de Jesus. Mas ele se tornou um verdadeiro homem, mas também um verdadeiro Deus, ao Senhor do Senhor. Ele cresceu, não cedeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, triunfou, já ali, ele já estava mostrando que ele ia triunfar totalmente o poder do diabo. O diabo não conseguiu de maneira nenhuma enganar Jesus, como ele enganou Adão e enganou o Pai. Foi até a cruz do Calvário. E o diabo não desistiu, não. Não foi somente aquela tentação, não. E acabou. Ele não expulsou o diabo, não. Lá na cruz do Calvário está lá. Se tu és, eu não tenho tentação. Se tu és filho de Deus, bom, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, desce daí. No outro momento, no momento dele, que ministério de Jesus, na defesa da semana até agora, o diabo procurou destruir Jesus Cristo, a sua obra, mas ele triunfou, ele venceu, aleluia, tomou para si a chave da porta do inferno e trouxe para a humanidade a oportunidade, a esperança, aleluia, de vencer, de alcançar a glória eterna. E nós estamos aqui nesta noite, estamos nessa esperança. Aquele que venceu o diabo também dará condições. Nós não se importa, mas conhecendo o poder de Jesus na nossa vida, a autoridade dele, nós também venceremos as tentações físicas, materiais, as necessidades materiais. Nós vamos vencer também aquelas tentações que vêm para a nossa alma e principalmente nós não iremos de maneira nenhuma nos submeter, adorar. Porque também não é só o diabo pela adoração. Muitas vezes nós colocamos coisas e pessoas no lugar de Deus. Eu digo sempre para Deus, irmão, vai observar. Você deve considerar um irmão, uma irmã, mesmo vocês, um pastor, você deve ver. Tem todo estilo, toda a consideração. Mostrar como mulher de Deus, um homem de Deus. Agora, se você explorar a sua fé, fazer dessa pessoa uma política para você servir a Deus, abra os olhos, desperte, aleluia. Você tem que crescer, tem que caminhar com seus próprios pés, aleluia. E crescendo, 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 para se aproximar no máximo da imagem de Jesus Cristo, o máximo do que Jesus fez ali, o máximo
Ele venceu. Aleluia. Intercede por nós. Está diante de Deus. Quando a navegação recorre a Ele, Pai, dê força, dê graça. A B, José, a Maria, a Joaquim, seja lá quem for, quando Pedro começou a se envaidecendo demais, dizendo que não, olha, se for para matar o Senhor, tem que passar primeiro por mim, tem que matar primeiro. Foi mulher, todo mundo vai negar, mas a mulher, da maneira nenhuma, chegou na hora da prova. Ele foi 3 vezes no Bolsonaro. E a vida dela é pegada da escrava. Não sou eu, é que estraguei. Às vezes você aprendeu. Jesus olha, sim, irmão. O diabo, Satanás, pediu para se andar contigo. Prova você, venerar provar. Tirar o pezinho, passar com o cabelo fininho. Aí a gente vai passar a pedreira. E ele só passou porque ele disse: eu intercedi ao Pai para que ele não desfaleça. A letra é forte. A letra fica como os golpes, achando que é tal. Eu sou justo, eu acredito. Era justo dele, mas ele brigou tanto com a justiça dele, que ele chama dele cruel. O Senhor tem sido cruel comigo, não me dando prêmio. Nós precisamos ter cuidado. Quando a tentação vier do lado físico, do lado emocional, do lado espiritual, vamos estar. Temos a palavra, vamos usá-la para levar combater o inimigo. E a Bíblia diz que quando o inimigo tentar, nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Aleluia. Eu não vou embora quando eu trabalho, mas pelo menos ela prega. Porque enquanto estamos vivendo aqui, nós seremos tentados, mas também temos, aleluia, na parte de Deus, poder, graça, a palavra para poder resistir ao diabo e vencer ele no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava conversando com os irmãos e eu vou cancelar a ceia comigo. Já alguns irmãos viajaram por ocasião desse feriado do carnaval. A mocidade vai amanhã e fica até terça-feira lá em Santo Antônio. Nós temos um grupo normal, nem é de ceia, nem é de senhoras, nem é de apartamento. Esse é um grupo normal, mas eu estarei aqui, gosto de saúde e vida. Mas vamos fazer um grupo normal, e aí no segundo domingo vamos fazer culto de ceia e também de missões. Ceia e missões. Você não fica eu vou colocar em todos os grupos da igreja. Mas divulga outro, sabe? Olha, eu vou começar a ser muito normal, porque aí vai até explicar. Os caras vão ver a pena do nosso lado, lá no congresso, e vai ser uma ciência que aumentada os que vêm para cima, sabe? Então, já desde a família, vou repetir mais uma vez. Domingo não haverá culto de ceia, tudo normal, culto sem departamento. Certo? Quem está escalado também vai dirigir, quem está escalado também vai pregar, mas não é nem departamento. De domingo sem nenhum departamento especial, certo? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Quero lembrar que amanhã o ônibus vai sair daqui de 5h15 da tarde.
Senhor.